Voltamos com mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, minha gente. É isso aí, vocês já sabem, nós somos quase ingleses aqui, sempre no mesmo horário, sempre na sexta-feira, sempre trazendo um episódio excelente pra você, não é, Igor? Exato, eu queria muito que a gente gravava esses making-offs que a gente faz, você tentando fazer o Elvis Presley, porque eu dou risada dessas paradas sozinho, velho. A gente tem que compartilhar isso com o mundo, saca? Ah, meu amigo, o mundo nunca verá, o editor sempre vai cortar. Que bom que o editor vê isso aí também, porque ele deve rachar, que nem eu, cara. O povo acha que a gente faz tudo de primeira aqui, né? Gente, vocês não têm noção. Eu fico aqui um tempão com o Igor aí se matando de rir, mas eu fico aqui tentando achar a entonação correta pra fazer... Mas estamos aqui de novo com Sem Gravidade, o paradoxo da meia-noite. É, isso aí, cara. E hoje, Igor, vamos esquentar nossas mãos aqui na fogueira do nosso papo inicial. E, cara, eu tenho uma pergunta pra você. Você já passou raiva com equipamento de computador, cara? Estou passando, na verdade, né? Eu estou sem computador há quase um mês, porque vista a pandemia, antigamente você conseguia, um exemplo, quebrou uma peça do meu notebook, e eu tenho um azar com o notebook, cara, e você conseguia trocar só aquela peça pequena. Só que agora, por causa da pandemia, né, os estoques estão baixos dessas peças que você consegue, né, trocando entre as empresas, e eu tive que comprar toda a carcaça do notebook, ou seja, uma pecinha que quebrou, eu vou pagar quase R$2.000. Aí você vai comprar um notebook bom, né, pra muito bom, tá aí quase 5 mil, cara. Então você tem que arrumar de todo jeito, e é isso a tristeza. É triste demais, velho. Principalmente os preços, porque antigamente, 2.000, você comprava um notebook maneiro, né? Exatamente, aí, cara. Foi lá pras alturas. E o meu notebook, ele tá aí nessa faixa aí de 3.000 e pouco. Aí eu até pensei assim, não, cara, com esse valor, na hora que a empresa falou assim, ó, esse valor, aí explicou pra mim direitinho, ó, a gente não tem estoque aqui e tal. Aí eu falei, não, irmão, paguei um sapo, né? Falei, não, vou comprar por esse valor, colega, vou comprar outro, não sei o que, espera aí. Aí vai eu pesquisar a mesma marca do meu notebook na internet, agora tá 3.000 e pouco. Você sabe aquele pedaço do Chaves? Volta, cama, arrependido. Aí eu voltei lá na loja, então, pessoal, sabe? Não, era brincadeira, cara, vocês levaram a sério, é? Aí fui lá e voltei de novo pra arrumar. É isso aí. Quando dói no bolso, bate a humildade. Cara, mas eu sou sempre time computador, sabe, com CPU. Eu sou desse time, eu gosto, é o que me apraz. Eu tô usando mais notebook agora porque eu tô no ofício de professor, né, que eu amo. Então eu tenho que levar pra escola, aí tem que ter, né, o computador em mãos. Mas eu sou do time PC mesmo, sabe, CPU zona, tela. Eu sempre fui desses aí, cara. O primeiro notebook que eu tive foi por causa da faculdade. Eu me formei em informática, né, então é natural que você tenha um notebook pra você conseguir fazer os trabalhos e tudo mais. Muita coisa envolve programação, então, enfim, não dá pra programar no que você escrever lá, cara. Não vai dar pau e você não vai saber se funcionou. Exatamente. Mas aí, o primeiro computador que eu tive... Eu não vou falar a marca porque eu sou esperançoso, entendeu? Porque eu vou falar mal aqui, então... Imagina, a gente fala mal aqui e um dia essa marca vai falar assim, vocês têm um podcast? Pô, que maneiro, hein? Vocês falam de tecnologia também? Que tal anunciar? Aí eu falo, olha, primeiro escuta esse programa aqui, escuta o que eu falei de vocês. Então, pra evitar essa situação... Então, mas o computador, cara, ele funcionou por 2 anos e depois ele parou de funcionar do nada, né? O notebook. Uhum. E, cara, eu falei com um amigo meu, né, que ele mexia com isso daí, com manutenção e tal, aí ele abriu lá pra mim e ele falou, véi, queimou o chipset da placa-mãe. Basicamente, PT. Nossa. Perda total, não é possível recuperar nada disso daqui. Se você quiser, tem um lixão bem ali do lado. Essa foi a indicação dele, cara, e depois disso eu nunca mais comprei dessa marca, sabe? Mudei de marca e, até o momento estou sendo feliz. Eu sou muito bravo com o notebook, porque quando eu tenho um notebook muito bom no sistema e tudo, ele tem que ter algum problema físico. Porque parece que quando o cara é muito bom na informática, ele não é um bom engenheiro, aí vão falar que o problema não é no notebook, né? O problema é o dono mesmo. Dá problema na roldana
de levantar a tela. Aham. Todos os notebooks que eu tive, aí quando eu levo, normalmente eles falam, não, esse aqui é realmente problema de tal marca. Esse último agora, que eu tenho, que está consertando, ele realmente demorou pra dar esse tipo de problema, e quando eu levei, falou que era realmente um problema da marca, né? Eles apertaram muito, né, os parafusos, então a roldana, na hora de levantar, ele não suportava a força, né? E acabou abrindo. E nessa brincadeira, R$2.000. Pois é, cara, eu honestamente meio que abandonei essa vida de PC gamer, entendeu? De montar tudo, ficar pesquisando peças e tal. É divertido pra caramba, mas a vida cobra o preço, né? Você vai ficando mais velho, mais responsabilidades a cada ano, e aí, meu amigo, não sobra mais tempo pra você ficar pesquisando, por isso você vai ter que ir na opção mais fechadinha, entendeu? Aham. Às vezes até pagando um pouquinho a mais por um equipamento mais fuleiro, mas é o preço do tempo, né? Sim, o tempo é muito importante. E eu sou um cara que eu prezo muito por tudo que facilita, sabe, as coisas pra mim, que me dê mais tempo. Cara, por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho o meu computador remanescente guerreiro, já tá com, acho que uns 5 anos de idade, caramba. Ele já tá com 5 anos de idade, bicho. Cara, eu acho que tá mais velho, na verdade, que eu comprei ele antes do meu filho nascer, então, cara, acho que já tá chegando no 6º ano de idade. E, meu amigo, o bicho é guerreiro, funciona de boa, só que assim, eu agora tenho um notebook da empresa, né, e é muito mais fácil manter tudo no notebook do que ficar lidando com 2 computadores, então eu simplesmente deixo ele bem ali do lado, nem ligado na tomada tá, e eu fico só no notebook, cara. A vida tem que ir se simplificando, né? Não tem jeito. Não, de fato. Agora, você tocou nesse ponto de tempo. Eu tenho mais atividades na minha vida do que tempo. Aí eu tava pensando nisso esses dias, né? Comecei a listar as atividades que eu faço na semana, e eu comecei a perceber, cara, eu tenho mais atividade do que tempo. Mas como eu consigo lidar com isso? Homem moderno, né? Que não caça, mas fica na frente de uma máquina, né, gastando vida. Eu percebi que eu faço 2 atividades ao mesmo tempo. Eu não sei se isso acontece com você. Exemplo, eu vou estudar, agora eu tô fazendo a última pós-graduação em especialização, que depois disso aí só vai ser mestrado, né? Só tô fazendo isso só pra alcançar outras áreas, né, de licenciatura, ser professor de outras matérias. Sensato. Exatamente. Mas assim, eu escuto as aulas, né, agora tem que ser AD, não tem aula presencial, eu vou escutando as aulas jogando videogame, cara. GTA Online. Otimização do tempo, cara. Enquanto o cara tá lá falando de história do Brasil, eu tô lá dando uns tiros na cabeça dos caras no jogo. Mas é isso aí, cara. O período mais louco da minha vida foi dos meus 27 até os 29, que eu fazia MBA. Tinha um contrato que era o meu contrato normal, né? Que era as 8 horas por dia. E além disso, tinha mais 2 contratos extra com 2 empresas, velho. Então era 3 contratos com entrega pra todo lado, família, igreja. O MBA, tudo ao mesmo tempo ali, e até hoje, cara, eu ainda não faço ideia de como que eu saí dessa enrascada sem deixar ninguém na mão. Porque, cara, não faz sentido como que eu consegui, sacou? Hoje fala uma coisa pra você. Quem é acostumado com isso, que nem você é, como eu sou, dificilmente consegue ficar parado sem fazer nada, cara. É impossível. Eu não entendo pessoas que levam... Nossa, eu tô começando a perceber que eu sou o maior cagador de regras aqui do programa, né? Todo início de programa eu tô pagando sapo pra alguém. Cara, é pra isso que a gente tá aqui. É defeito de cristão também, sabia? Na filosofia é engraçado. Toda vez que você vê um pensador que tá pagando muito sapo pros outros, fala assim, opa, peraí, cadê cristão? A gente tem que sempre dar uma chilapada em alguém, né? Mas assim... Eu não consigo entender como tem uma galera que consegue, tipo assim, ficar em casa, tipo, uma semana sem fazer nada, só vivendo a vida por viver. Eu me sinto inútil, cara. Eu fico triste se eu fico uma semana sem fazer nada, sem produzir nada. Eu fico assim, mano, o que eu tô fazendo na Terra, bicho? Eu vim pra rastejar? Não sei. Cara, é engraçado. Eu compartilho o mesmo sentimento, cara. E, assim, na verdade, o Sem Gravidade nasceu disso, né? É inquietude, porque a vida tava boa, entendeu? Tava tudo andando às mil maravilhas, mas aí fica aquele comichão, sabe? Cara, eu poderia estar fazendo alguma coisa útil do meu tempo, eu tô aqui não fazendo nada. Quer dizer, o não fazendo nada é fazendo outra coisa, mas pensando que poderia estar fazendo 10 ao mesmo tempo. É um vício, velho. Mas assim, Igor, falando em gerenciamento de tempo, a gente tem que gerenciar o tempo agora, né? Exatamente, então sobe a música.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre One Height Fight. Vem com a gente nesse papo antinilístico e super empolgante. Igor, e mais uma semana aqui no Sem Gravidade Podcast, mais uma sessão de recadinhos só pra vocês, minha gente. E nessa semana eu já começo logo de cara com chute na porta, soco na cara e já lendo um comentário da Fátima Vox Oficial, rapá. Uma das nossas ouvintes preferidas que sempre estará nos acompanhando, fazendo comentários, indicando temas, inclusive. É, isso mesmo. Olha só. Ela mandou 2 comentários direto lá no YouTube. Ela falou primeiro assim, que achou muito linda e interessante a história de Cabral, um dos nossos heróis brasileiros que a gente falou aí no último episódio. E ela fala ainda, vocês são joias preciosas. Oh, cara, será que a gente merece? Ah, cara, se ela tá falando, eu acredito. Beleza. Olha que eu sou pessimista, hein? Eu aceito o veredito. Olha, e ela fala assim, acho que o perfume dos piratas cheirava a marisia. Cheirava outra coisa. Devia ser uma mistura de bafo de vinho com cereais e muito tempo sem tomar banho. Eram mendigos do mar. É isso aí. E ela ainda continua assim, ó. Ainda falando sobre a nossa sessão do nosso papo inicial, né? Ela fala, minha irmã tem bruxismo. Nunca tive problemas com dentista. Graças a Deus. Nas minhas 4 extrações dos sisos foi tudo tranquilo. Cara, eu não extraí meus 4 sisos, mas eu extraí 2. Mas esses 2 deram um trabalho, Igor, que você não tem ideia, meu amigo. O primeiro foi tranquilo, que foi o de baixo, se eu não me engano, sabe? Uhum. Cara, não foi 10 minutos, velho. Eu abri a boca, o meu dentista enfiou a agulha, né? Injeção lá pra deixar tudo dormente. E, sabe, foi só ploc, e o negócio saiu. Aham. Mas o outro, velho. Cara, o outro parece que o negócio, a raiz do dente tava enganchada no osso, sabe qual é? Aham. A raiz, tipo, fez um formato de gancho, entendeu? Cara, eu particularmente, eu não sei o que é pior na vida, né? Se é o barulho da maquininha do dentista, aquilo já deixa o coração palpitante das pessoas, né? Ou se é o barulho da máquina de tatuagem, que acho que no caso você nunca fez nenhuma, né? Não. São 2 barulhos similares que deixam qualquer um nervoso, cara. Só de você falar aí que do jeito que arrancou o siso, eu já fico, né, agoniado. Ah, não, mas, cara, arrancar o siso, o problema não foi a maquininha, não, velho. Eu acho até o barulho relaxante daquela maquininha, sabe? Como assim, O meu problema é ficar acordado. O cara bota no fone de ouvido e vai dormir, é? Algo assim. Mas o engraçado, cara, é que o problema que teve é que ele teve que puxar muito forte, sabe? Uhum. Ele pegava com alicate, porque, gente, é assim, o negócio é bruto. Pegou o meu dente com alicate, ele puxava e não saía. Eu sentia a pressão dele puxando minha boca pra cima e o negócio não saía, cara. Foi 1 hora pra ele conseguir arrancar esse dente. Aí depois disso eu falei, o outro lado tá de boa, não tá causando problema nenhum. Mas você ia arrancar os 4? Eu ia arrancar os 4, mas aí depois que eu arranquei esse, cara, eu falei, tô de boa, não tá me incomodando, não tem motivo pra arrancar. Mas não tem mesmo, não? Não tem motivo, não? Não, porque as pessoas arrancam porque pode doer, né? E também porque às vezes atrapalha na dentição, né? Mas no seu caso, nada. Não, o problema do meu é que os da direita tava meio encavalado, entendeu? Uhum. Aí eles estavam atrapalhando na hora de morder, e aí eu fiquei incomodado com aquilo, eu resolvi arrancar. Só que do outro lado, ele é mais tímido, ficou pra dentro, então não tá me atrapalhando em nada, velho. Cara, olha que engraçado eu revelando meus segredos aqui no programa, né? Aqui tá quase virando um divã e consulta de psicólogo. Como é que é aquele negócio do Faustão? Como é que era o nome? Arquivo Confidencial. Arquivo confidencial. É porque eu arranquei muitos dentes, porque eu tinha muito dente pra pouca boca, entendeu? Quase um tubarão, né? Mas arranquei muito, cara. Eu acho que no total arranquei quase 8 dentes. Só que aí, o meu dentista, ele não pensou no outro problema, que é o espaço da língua na boca, entendeu? E depois que eu coloquei o aparelho, meus dentes são todos arrumadinhos, veio o problema da dicção. Eu piorei minha dicção por causa disso. Porque ele não pensou nessa questão. Então, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de falar o R. Não porque eu sou um analfabeto, né? Eu sei escrever, gente.
Mas é porque a boca ficou com pouco espaço pra língua se movimentar, entendeu? Eu vim perceber isso de uns tempos pra cá, né? De 3 anos pra cá, quando eu tirei o aparelho. Aí eu comecei a perceber, cara, pera, eu tô com dificuldade em falar algumas palavras. Arranca um pedaço da língua, você não precisa desse Não. tanto. Não, tô de boa. E também, Léo, tivemos um comentário de um grande amigo nosso que sempre está nos informando algumas coisas. Ele faz sempre um puxadinho do episódio, né? Que é o Takayuki Takada. Ele falou sobre o episódio dos Trapalhões. Sobre os Trapalhões, se não me engano, era o Didi que escrevia as sketches, os outros entravam com seus personagens. Eu acredito que fizemos uma discussão sobre isso, né? Quem escrevia de fato as sketches, mas também faz muito tempo, eu não lembro. O programa já faz um tempinho. Mas o bom dos nossos programas é isso, né, cara? Eles são atemporais. Então, você pode escutar hoje, pode escutar ontem, que o resultado vai ser o mesmo. Tá lá, tá legal. Aproveita aí, se você não escutou ainda, escuta lá o episódio sobre os Trapalhões. Ficou muito legal. Exatamente. E é proposital que fazemos assim, né? Exatamente para que a pessoa escute quando ela quiser, né? E os episódios ainda vão estar lá, completos, né? Para você ouvir. E sobre essa parte de comentários, eu falo que a novidade que a gente ainda não falou que é, mas que eu disse que já tem mais de 5 mil linhas de código, vocês adivinham aí? Quando essa novidade chegar, vocês vão ter um espaço exclusivo para soltar esses comentários. E quem sabe vai ter até umas funcionalidades exclusivas, né? Mas é segredo ainda não chegou, mas quando chegar todo mundo vai ficar feliz, não? Todos vão gostar, sim, pelo menos os nossos queridos ouvintes assíduos. E são muitos. Cara, como eu tô ansioso pra soltar esse negócio, mas demora pra fazer, então é ter paciência até ficar redondinho. E aí, quando sair, a gente cai pra galera. E falando em galera, eu já digo pra vocês, olha, vocês podem achar a gente lá no Twitter, que é o @LeoSemGravidade, o @SemGravidade_PC. Também no Instagram, através dos perfis @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade, @SemGravidadePodcast. E facebook.com/SemGravidadePodcast. No YouTube, para você desvendar os enigmas das capas que o Léo faz, no youtube.com/SemGravidadePodcast. Temos também as nossas rádios lá na troisfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite, na quinta-feira às 8 da manhã. E a outra rádio, nós estamos também lá na shockwaveradio.com, toda quinta-feira às 4 da tarde, não percam. E para você relaxar com a bebida quente, fria, gelada, do jeito que você quiser, temos a nossa xícara, que você encontra através da loja estampei.com.br/semgravidade. E ficou na dúvida com tudo isso que a gente ficou aqui, não sabe exatamente onde achar? Não tem problema, vai lá no semgravidade.com, tem todos esses links, tá tudo destrinchadinho com todos os episódios pra você, tudo facinho pra achar, e é isso aí, minha gente. Sobe a música. Corra, se esconda e depois lute. É isso aí, galera. Hoje a gente vai trazer um filme que é muito maneiro. Eu já dou spoiler aí que eu gostei. É um filme que não foi muito aclamado pela crítica, mas, cara, quem viu o filme gostou. E o que importa é quem tá vendo, quem tá pagando. Os críticos que, né, vão procurar outra profissão porque não estão sabendo o que estão falando, né, não, Igor? É, porque hoje em dia, cara, crítica de cinema eu sou muito desconfiado. Eu não era até ter esses padrões que o Oscar delimitou, aí pra mim ele acabou, entendeu? Porque aí você não tá você tá querendo prender a arte, cara, e a arte, ela tem que ser livre, e por isso que eu não acredito tanto nos críticos de cinema. Tem outros críticos de outras áreas das artes que realmente buscam um método, mas no cinema, cara, eu sei lá, viu? Cara, eu acho que a maior prova do que você tá falando é que hoje, no dia da gravação desse episódio, está rolando o Oscar e ninguém se importa. Ninguém se importa. Eu falo isso pra você porque, assim, tem uma galera... Hoje eu tô o pagador de sapo, desculpa. É Igor Unleashed, né? Tá atirando pra todo lado, é isso aí. Mas é porque tem uma galera que pega pautas genuínas, algumas são, outras é discutível, mas tem pautas que são genuínas, e você cria todo um cansaço em cima dessas pautas, porque você, às vezes, parece que quer colocar de goela abaixo, cara, sabe?
E de uma maneira que, na minha humilde opinião, porque também não sou dono da verdade, mas de maneira que, em vez de você chegar as pessoas pra perto, você acaba expulsando elas. Essas regras, eu não sei nem se tá valendo pra esse prêmio agora, mas essas regras que você vai começando a colocar cotas no Oscar, isso aí, cara, eu conheço várias pessoas que são militantes e também falam a mesma coisa que eu. Pô, isso aí é besteira. Aí você pega, tipo assim, filmes que estão indo na contramão, né? Não pra militar, mas indo na contramão, e são ótimos, que não vão chegar nem perto ali de uma premiação. Então, pra mim, o Oscar morreu e é isso. Não, é verdade, cara. E olha só, a gente tá vivendo o momento dos indie movies, né? Que são esses filmes que são feitos com orçamento baixíssimo, mas que são o respiro da indústria quando se fala em originalidade. Um exemplo foi aquele que a gente já discutiu aqui, o Hillbilly Elegy. Se vocês ainda não viram o episódio, corre lá e dá uma olhadinha, tá na nossa lista de episódios que a gente gravou aqui no Sem Gravidade. E esse daqui é outro. É um filme com baixo orçamento, com astros que não tem um nome nenhum, são jovens, estão começando agora, mas o filme é muito bom. Então, a gente vê que Hollywood, ele parece que aquele lugar ali se fechou dentro do quadradinho ideológico deles, né? E eles pararam de escutar para o que as pessoas querem ver e começaram só a militar para o que eles querem que você acredite, né? O grande problema disso, eu percebo, que assim, você criar regras pra arte. Eu acho que a única regra que você tem que colocar na arte é método. Aí eu concordo, entendeu? E por mais que às vezes a gente discorde quanto ao método, sabe? Eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. Um exemplo, se eu vou tocar jazz, eu vou usar a merda da escala de jazz. Isso é método. Eu posso não gostar de jazz, mas quando eu vejo um cara tocando dentro da escala, eu falo, ó, não gosto de jazz. Mas o cara executou bem aquilo. Eu acho que essa é a única regra que deve existir dentro da arte. Fora isso, a arte tem que ser livre, cara. Por que eu tô falando que esse é o único padrão que eu acho que tem que existir na arte? Porque você não vai pegar um barquinho, né? Colocar terra nele e colocar numa exposição de artes, né? Porque aí não tem método nenhum. Hoje em dia... Essa é a minha crítica. Porque, assim, aí não tem método, cara. Essa sociedade pós-crítica, né? É outro episódio que a gente vai trabalhar sobre a teoria crítica e etc. Que, inclusive, é uma das fronteiras da morte da arte, né? Como uma visão de beleza, uma visão de transcendência, etc. Cara, eu vi um bom material extra sobre esse filme. Eu vi uma entrevista com o diretor, que o nome dele é Kyle Rankin. E ele falando sobre a ideia que ele teve sobre o filme, como que ele fez a produção e tal, é muito interessante, cara. E uma coisa que ele falava é que ele se preocupava muito em não explorar a tragédia, mas em contar uma história de superação e coragem. E isso falta muito hoje em dia. Parece que, se você olha os filmes do gênero, só falando, esse filme, ele é sobre uma história de uma menina, né, que chegam alguns garotos terroristas lá da escola que querem matar todo mundo, fazer uma chacina e tal. E eles exploram não a tragédia, mas a superação. E eu diria que esse filme é um novo Duro de Matar estrelado por uma menina, velho. Você concorda? Concordo. A única coisa que eu não gostei no filme, aí eu vou deixar a parte que eu não gostei, é só que eu acho que ela deveria ter perdido uma perna ou um braço. Só isso, velho. Era só isso pra... Que é isso? Porque pra mim faltou. Véio, deixa ela inteira, eu gosto dela, cara. Pra mim a única coisa que faltou foi isso, porque ia preencher, falar assim, ó, ela conseguiu, mas ficou com sequelas. Porque na verdade eles fazem isso na forma do tiro que ela leva na perna, né? Uhum. E já tá assistindo, tá ouvindo aqui o podcast, né? Não é spoiler. Não. Hoje, spoiler tá livre. Se você ainda não entendeu, minha gente, ó, Run, Hide, Fight. Hoje é dia de spoiler do filme. Mas olha só, isso que você falou é muito importante, porque a gente sempre tem que ter a trajetória do herói, né? A gente tem que ter uma explicação do ponto que ele saiu pro ponto que ele chegou. E nesse tipo de filme aqui, que é um filme de ação, que envolve tragédia e tudo mais, você tem que ter um ponto de inflexão, o sofrimento, entende? Você tem que entender os motivos que levaram ela a se tornar uma pessoa melhor no fim do filme. E esse sofrimento físico é parte dele, cara. Eu concordo contigo. Eu acho que a perna e o braço tinham que ficar no lugar. Só deixando o disclaimer. Mas eu acho que o sofrimento físico que ela sofreu durante o filme foi muito importante pro crescimento espiritual, né? Não no sentido religioso da coisa, mas no sentido humano, sabe, dela. Sim, e perceba,
O que você falou, eu não vi essa entrevista do diretor, mas faz muito sentido. Porque realmente eu não vi eles explorarem tanto a tragédia, né? Mas eu vi eles contando mesmo a narrativa dela. Obviamente que se você tá assistindo isso, você tá percebendo o que tá acontecendo, né? Pessoas estão morrendo, adolescentes, né? É uma tragédia que, inclusive, acontece muito nos Estados Unidos e agora está acontecendo também no Brasil, que depois a gente vai discutir mais um pouco sobre isso. Mas realmente vai tratar sobre a jornada dela. Agora perceba uma coisa: se você tem olhos mais críticos, você percebe que a menina também é um pouco psicopata, né? Porque ela tá no meio da guerra conversando com a mãe dela e ela já tava num estado de guerra anterior que o próprio pai dela tava falando assim, ó. A gente tem que ir no... Ele não fala psicólogo, nem psiquiatra, mas dá a entender isso, né? Temos que voltar ali, né? Temos que ir no psicólogo. A menina, ela dá um tiro errado no viado e depois vai lá e esmaga a cabeça dele com uma pedra, né? Na hora que o pai dela tá explicando a parada. E ele percebe que ela tava meio que em guerra, ela tava em ponto de ebulição. Quando acontece todo o ocorrido, aquele ponto de ebulição dela vai de uma vez e agora ela resolve, né, agir. E eu acho que esse é o gancho perfeito pra gente começar a falar direto dos personagens, né, cara? Eu acho que a gente pode começar justamente por ela, que cara, é um personagem muito interessante. Primeiro, justamente por isso, porque ela é imperfeita. Ela não é o herói pronto que a gente vê nos filmes da Marvel, entendeu? Que todo mundo assim, dentro do ponto de vista dos diretores, é bonitinho, perfeito e bem resolvido, né? Mas, no caso, cara, ela não é bem resolvida. Ela já começa o filme cheio dos problemas, cheio das loucuras, inclusive por falar com a mãe morta, né? o Kip, né, o gordinho, ele vira pra ela, merda, você também conversa com o espírito. Tu é doida também? E dá pra perceber que ela tem aquela noção de falar assim, pô, não entendo, né? Mas ela fala assim, qual é a sua desculpa pra matar os outros? Aí o Kip vai e fala, não, é porque tiraram minha calça na sexta série. Ela quase vira pra ele e fala, ô, seu tonto, tu é um merda mesmo, hein? Porque o cara tá matando pessoas, tá certo, e cada um tem a sua sensibilidade na vida, etc. Mas, cara, você não vai dar o tiro em alguém porque viram seu piu-piu. Não dá, né, velho? Exatamente. Ela até fala, né, qual tipo de crime merece essa punição. Cara, que frase boa, velho. E naquele momento ali, entendeu? É aquele momento que o herói, ele tá dando um sermão no bandido, entendeu? Só que assim, o sermão foi tão bom e tão bem construído, porque aquela cena ali você tem já um monte de coisas que aconteceram no filme que chegaram naquele ponto. Ela escolheu não matar o cara, porque ela poderia ter feito isso, era a solução mais simples. E na continuação, ela fala, é por isso? Esse é teu motivo? Tipo, é só isso, cara. E aí, eu puxo um pequeno gancho aqui, um parênteses que eu gostaria de fazer no programa, Igor, pra falar um pouquinho sobre o perigo do homem fraco, entendeu? Uhum. Porque quando você para e pensa e olha pra história, os piores personagens que a gente encontra na história não são os homens fortes, entendeu? São justamente os homens fracos. Por quê? Porque esse cara é o cara ressentido, é o cara que ele não consegue enxergar em si mesmo com a menor possibilidade de enfrentar qualquer coisa na vida, de projetar uma aura de respeito em torno de si mesmo, e ele acaba se ressentindo não só das pessoas que caçoam dele, mas da própria existência. Isso é uma das lenhas mais fortes que tem pro niilismo, né, cara? A pessoa se fecha em si por ter medo do restante e por não conseguir projetar um mínimo de respeito. Você fala do indivíduo passivo, né? Uhum. É porque, assim, isso é um dos grandes problemas. Se entendia, em alguma época da história, e esse é um dos equívocos de Kant, que o homem, ele ia chegar num ponto de autonomia que ia conseguir pensar pela sua própria cabeça. Porque a sociedade estava se desenvolvendo, né? Que é o texto dele, o que é o iluminismo. Só que o que a gente vê na história, e isso é descrito lá no livro de Hannah Arendt, né? O julgamento de Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E ela fala um pouco sobre isso. Que, na verdade, a grande parte da sociedade, ela vive uma relação de heteronomia. E o que é essa relação? É você simplesmente andar de acordo com o que os outros ditam pra você. E esse, pra mim, é o homem fraco. Você perceba, ele era ressentido, como você falou, né? Porque aconteceu alguma coisa ali com ele. E o cara, com o discurso mais fraco possível, conseguiu
conseguiu convencer ele de matar outras pessoas. E ele achava aquilo normal, né? Tanto que ele tava matando, quando você desumaniza as pessoas, né? Você desumaniza a vida humana, e ele começou a achar normal. Até que ela vai nele e começa a tentar falar assim, cara, você tá percebendo as coisas que você tá fazendo? Você tem a sensibilidade pra entender o morticínio que tá acontecendo aqui e que você é responsável. Aí ele vai começa a fazer reflexão sobre isso, etc, né? E vai lembrar que, já falando dele também um pouco, ele é um estereótipo típico de nerd desajeitado, né? Cara, pra falar a verdade, bicho, nesse momento, eu gostaria de ficar de pé aqui virtualmente e bater palmas pro ator que interpretou esse cara, porque olhando pro ator, velho, não só pelas roupas, mas pelos trejeitos, pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, até o jeito que ele atirava com a arma, era jeito de bunda mole, cara. Tipo... Eu tinha vontade de bater nele olhando ele daqui, entendeu? Oxe, moleque, anda direito, cara. Saca? Gente, olha, entendam. Quando eu falo bunda mole, é aquele cara que ele não tem iniciativa pra nada na própria vida, entende? Esse cara é o perfil mais perigoso que existe na sociedade, porque ele é o cara ressentido, é o cara que fica guardando pelo resto da vida, entendeu? E quando ele dá aquele snap, ele sai atirando em todo mundo. Por quê? Porque pra nós que estamos aqui de fora, parece que ocorreu um evento na vida dele que fez ele ficar maluco daquele jeito e sair atirando pra todo lado. Mas pra ele passou a vida inteira sendo abusado, entendeu? Essa é a perspectiva do cara. Essa é a realidade? Na maioria das vezes, não. É a pior das coisas, cara. Na maioria das vezes, não. Ele que cria a situação na própria cabeça e acha que tá todo mundo implicando com ele. E esse é um dos grandes problemas que, inclusive na psicologia, se fala de hipersensibilização. A Gestalt terapia, que é uma das áreas que eu gosto de estudar, da psicologia, ela tenta combater exatamente isso. Que é você achar que aquilo que você sente é a vida real que você vive. Por isso que nós, seres humanos, a gente sempre tem que ter esse cuidado de entender aquilo que é real com aquilo que nós sentimos, porque nem sempre, e grande parte das vezes, aquilo que eu sinto não condiz com a vida materializada, com a vida real que está acontecendo. E no caso dele, ele hipersensibilizou esse lado e queria matar todo mundo. Ele fez o bem lá no final, mas continua sendo um pau mandado, né? Porque ele só foi se tocar das coisas que ele tá fazendo porque ela puxou ele pra falar. Exato. E assim, no fim das contas, ele foi o peão mor desse filme, né? Porque ele foi manipulado primeiro pelo Tristan. bandido, né? O Tristan, isso. E depois, assim, pela Zoe, cara. Ele também foi manipulado pela Zoe, porque ela chegou lá e falou, olha, você tem agora a chance de se redimir, você pode ser lembrado como herói, não sei o quê. E o cara caiu no papo dela e foi lá matar o cara, velho. Ele é vazio. Ele é uma casca oca que é preenchido com qualquer coisa que você joga nele. There's unfinished business you need to tend to. It's tempting to let nature run its course. Lungs will fill with blood. The animal will die a natural death. But with that process comes extreme pain. This is a right to let an animal suffer forever. A gente tem a Zoe brasileira, até mandei pro Léo mais cedo, que é o caso da Hilary Barbosa, né? Que foi a menina que, quando teve o ataque aqui de Suzano. Olha que engraçado, cara. Como tem similaridade com o filme, real mesmo. Porque esses caras, e eu acho todos eles imensamente covardes, quando a gente for falar um pouco sobre os temas do filme mesmo no último bloco, eu vou trabalhar mais um pouco sobre isso. Que pra mim, cara que invade escola atirando nos outros, em criança, é o mais covarde de todos os homens, assim, sabe? Uhum. Eu não sou a favor da pena de morte, eu explico por quê. Porque eu acho que a gente não pode dar esse poder pro Estado, né? Eu tenho muito receio do Estado ter esse poder, mas não é porque eu não acho moral, tá? Existe uma coisa de ser contra a morte legalizada, no sentido do Estado ter o poder, e tem outro negócio de falar assim, ó, esse cara, pelo que ele fez, ele deveria morrer. Entendeu? São dois polos diferentes. Eu entendo. No caso de Suzano, e eu como sou professor, eu até falei pro Léo que esse programa e esse filme, pra mim, são outro nível de sentimentos, mexe comigo mesmo. E eu lembro que no caso de Suzano, velho, eu fiquei muito mal quando aconteceu. Eu fiquei muito mal mesmo. Meus colegas que trabalham comigo, eles perceberam também. Porque realmente, eu que convivo com adolescentes e tal, ver um cara entrando num colégio atirando em criança é tenso. Teve esse caso aí dessa Hilary Barbosa, que foi no caso de Suzano, eu falei que é a Zoe brasileira, que quando o cara entrou lá pra
pegar as crianças foi do mesmo jeito, cara. Ele entrou também no lugar de alimentação das crianças, né? Ela, lutadora de jiu-jitsu, sempre alerta, e ela fala isso, que eu também sou um pouco assim, saca? Moleque, eu vejo movimentação no lugar, moleque, já fico de cara, de olho, sabe? Ela viu que ele tava chegando, ela correu e pulou o muro, né? Nessa que ela pulou o muro, ela chamou os outros pra pular o muro também, eles pularam. Nisso ela saiu correndo, e ele tinha trancado a porta, tava com uma arma, né? Aí ele abaixou e deixou a arma do outro lado, pra pegar, eu acho que a machadinha que tava na bota dele. Nisso ela viu e saiu correndo e foi puxar ela. Na hora que ele puxou ela, no jiu-jitsu a gente luta de kimono, né? Ela pegou na blusa dele como se fosse um kimono e começou a esquivar dos socos dele na cabeça dela e, tipo, destabilizando ele. Nisso já veio uma multidão atrás. Quando ele foi abaixar de novo pra pegar a machadinha, ela correu, abriu a porta e conseguiu salvar, tipo assim, todo mundo que conseguiu sair do colégio foi por causa dela. Porque ele tava na porta do colégio. Heroína, cara. Quem quiser dar uma olhada, só buscar lá no YouTube, tá? Estudante que lutou contra o assassino de Suzano. Ela salvou uma galera aí, velho. Porque todo mundo que conseguiu escapar foi a porta que ela abriu. Cara, muito bom. Muito bem lembrado. Essa é uma história que a gente... Olha, às vezes dá uma tristeza de saber que tantas personalidades ruins recebem elogios e tudo mais do nosso congresso, mas uma heroína dessas é esquecida no noticiário, né? Essa menina, cara, devia estar estampada. Ela devia ter um busto dela na frente do colégio, bicho. O colégio devia mudar o nome pro nome dela. Hillary, né? E outra coisa, e olha que artes marciais salvam vidas. Porque só coloca as artes marciais quando, no caso o jiu-jitsu, quando aparece esses bombados de balada, são os tontos da cabeça, que eles usam lá e brigam. Mas quando acontece um negócio desse, vira um noticiário de um dia só, né? Eu tenho um termo que denuncia a minha idade, hein? Pit Boy. Lembra desse? Sim. Usava a camisa da Bad Boy também, né? Oh, yeah, tinha o Pitbull, e tinha até música tema. Sou playboy, filhinho de papai. Lembra? Do Gabriel Pensador, lembro sim. Mas olha só, eu ainda acho, cara, que tem um outro personagem nesse filme que ele compete pau a pau com a Zoe, mas no extremo oposto. Que é o nosso vilão principal. É o cara que é o cara a ser batido no filme, né? O Tristan. Uhum. Cara, que ator incrível. Melhor atuação junto com a Zoe. E que psicopata bom, velho. E eu só falo que ele é bom porque eu detestei ele do momento que ele apareceu até o momento que ele morreu. Ele tem a marca de líder, né? É o cara que entra no mente da pessoa, ele é psicopata. Inclusive, parte da sociedade, né? Salvo engano, eu não lembro, é 1 de 20, mas 5% das pessoas têm tendência à psicopatia. Mas assim, o que eu achei interessante mesmo é que, primeiro, ele tinha muita presença, velho. Na hora que ele chegava, era pra ele que você queria olhar, entendeu? Você tinha os outros ali que ele tava manipulando, entendeu? Mas, velho, o ator tem que ser bom quando ele coloca o pé dele no palco e você sabe que aquele cara ali é o líder, entende? Só por olhar, só a presença do cara já é o suficiente. E isso ele foi muito bom. E uma outra coisa que é super interessante nesse personagem, né, no Tristan, é que aquela cena com o diretor, sabe? Que o diretor chega lá e tenta convencer ele a parar com tudo aquilo. Sim, sim. Aquela cena, o mais interessante é você ver o embate entre a razão e a loucura pura. Uhum. Porque o diretor, ele vem de um lugar de razão. Ele chega pra ele e fala, olha, eu acho que se a gente conversar, se a gente chegar, se eu conseguir te mostrar o quão insano é o que você tá fazendo, você pode dropar essas suas armas aí e começar a vir pro lado de cá, entendeu? Sair um pouquinho das trevas e andar um pouquinho pra luz. Só que, meu amigo, quando você lida com um cara que é totalmente batata das ideias, isso não existe. A lógica já desapareceu da mente dessa pessoa há muito tempo. Ele tá ali pra promover um massacre. Esse é o objetivo dele. Não existe lógica que vá convencer o cara a mudar de ideia. Essa cena, ela mostrou isso de uma forma tão boa, cara, que eu fiquei de boca aberta. Fala pra você, tem que ter peito, viu, cara? Tem que ter peito. Porque... E isso aconteceu na vida real também, né? Teve... Eu não vou lembrar agora qual estado, não lembro se foi nos Estados Unidos, mas acho que foi na Europa que aconteceu. Em um país, acho que é o norte da Europa, que uma professora fez isso, né? Ela conversou, o aluno ia matar todo mundo, né? Ela conversou com ele e se arrependeu. Só que tem que ter peito. Eu falo pra você, entrou na minha frente com arma, colega, ameaçou minha vida, palavras, você é a última coisa que eu vou tentar usar. Entendeu? Eu vou usar as minhas palavras, né? A justiça e a liberdade. Esse é meu punho direito chamado justiça e esse é meu punho esquerdo chamado liberdade.
Eu acho que, principalmente quem nasce mais em regiões periféricas, e por mais que o lugar onde eu vivo não é região periférica, né, comparado com o tamanho do nosso país, mas quem vem de um lugar onde você tem muito embate, muita malandragem, você fica esperto, irmão. Você não sabe, o cara baixou aqui, você não dá tempo, entendeu? Você já dá um bicudão na cara e sai voado, entendeu? Não tem essa de conversar com o cara com arma na mão. Não, exatamente, cara. É a malandragem das ruas que a gente aprende, né? Não tem outro jeito. Exatamente. Mas aí é que tá. E esse personagem, cara, especificamente, eu gostei muito. E eu gostei principalmente dos trejeitos que o ator colocou em cima do jeito do Tristan, entendeu? Porque, cara, tornou aquele bicho, entendeu? Esquisito ali na tua frente, único, e expôs todo aquele véu de racionalidade que ele tinha na frente como loucura pura. E eu acho que isso é o mais importante do filme, sabe? Porque hoje em dia parece que é um assunto não grato nessa discussão, que é justamente saúde mental. Colocam como se fosse uma questão, por exemplo, de armas, entende? Só que assim, a arma não atira sozinha, meu amigo. Tem que ter um maluco do lado de lá com o dedo no gatilho, entendeu? É porque assim, quem tá disposto a matar vai usar de tudo pra matar. Obviamente, né, que nesse caso dá pra perceber que ele se sente empoderado, né? Tô com a arma na mão, aí ele vira, né, pra professora, aquela foi uma cena cruel, e naquele momento eu falei assim, velho, esse cara não é um loser, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele não é o Kip, que ficou com a bundinha de fora e ficou traumatizado. E, na verdade, pra mim, ele é o psicopata da parada. Ele não tá certo que ele teve algumas gozações com ele, né? Ele matou lá o Valentão da escola já de início e tal. Mas dá pra perceber que existia, assim, um certo prazer em fazer aquilo que ele tava fazendo. Quando ele chega na professora, tira a roupa da professora, e ele pega a arma, bota na cara dela e fala assim, quando a gente tá com martelo, parece que tudo em volta é prego. Aí naquele momento eu falei, esse cara aí, o personagem dele é outra coisa, é de uma psicopatia. Não é o cara que sofreu bullying puramente e agora quer se vingar, sabe? E cara, esse aí é um daqueles momentos que você fica puto com o cara, porque, olha só, eu vou explicar uma coisa aqui sobre homens, mas homens de verdade, homens com H maiúsculo mesmo, sabe? Cara, quando você vê um cara abusando de uma mulher, velho, teu sangue ferve, entendeu? Porque você vê tua mãe, você vê tua irmã, você vê tua mulher, você vê tua filha naquela situação ali, e se você estivesse lá, você gostaria de se transportar para aquele ponto e enfiar a mão na cara do fulano até virar uma pasta, entendeu? Essa é a reação de um homem, velho. E assim, quando eu fico vendo aquilo dali, velho, cara, que vontade, velho, que vontade de estar naquela sala. Essa é a mesma reação que você teve, Igor? Totalmente, eu acho que não só nessa parte, mas é um sentimento que eu tenho há muito tempo com essa parada de matar criança, sabe? Em colégio. É um sentimento que eu luto há muito tempo. Eu acho surreal isso. Obviamente que eu não tenho peito de aço, mas toda vez que eu vejo esses casos, eu fico pensando, mano, eu queria estar ali, entendeu? Mas também não queria estar ali desarmado, né? Me dá uma bereta legalizada com meu nome direitinho ali, entendeu? Que aí a gente vai, porque, cara, é surreal, porque é uma covardia imensa, cara. E pra quem tem algum senso de justiça, você vê essas coisas, principalmente na vida real, porque esse filme, ele tá relatando coisas que acontecem de fato, você se sente mal até, né, velho? Você assim, caraca, irmão, só queria estar ali. Um pequeno fato curioso aí, 2 na verdade. A ideia dos explosivos que ele teve, de colocar explosivos por toda a cidade para retardar a resposta das autoridades, foi de um fato real, cara. Aquilo foi de Columbine. Eles espalharam pela cidade, mas os explosivos falharam e não deu certo, né? Mas eles tiraram de um fato real. A outra curiosidade é que as armas que tinha lá era tudo de verdade com festim, velho. Nada ali era de mentirinha não, sabe? Olha aí, cara. Quando acontece normalmente esse tipo de coisa, é muito bem planejado, né? O caso de Suzano, os moleques planejaram durante muito tempo a aquisição de armas e tal. O Tristan matou o pai e a mãe dele, né? O cara que atacou em Suzano, que não foi o cara, né? Foram um grupo de meninos também. Ele matou o tio dele, né? Olha a covardia da história. Ele matou o tio dele, que tinha acabado de dar um emprego pra ele, só que parece que ele tinha feito alguma coisa, não vou lembrar agora. Aí o tio dele demitiu ele, mas o tio dele tava ajudando o cara, entendeu? Aí por nada o cara foi lá e matou o tio. Aí nisso que matou o tio, a polícia foi pra lá. Nessa que a polícia foi pra lá, ele foi pra invadir a escola, né? Nossa, que horrível, velho. É bizarro, né?
There's unfinished business you need to tend to. Well, it's tempting to let nature run its course. Lungs will fill with blood. The animal will die a natural death. But with that process comes extreme pain. This isn't right to let an animal suffer forever. Tem uma parada que me surpreendeu nesse filme. E isso eu falo que foi uma surpresa grata, viu? A gordinha lá, ela não morre, cara. Eu fiquei de cara com isso, porque geralmente nesses filmes de ação assim, a gordinha é que tropeça, fica pra trás e o bandido mata, não é? Exatamente. Olha o que o Léo ia falar, irmão. Vai, velho, cara, eu sou gordinho também, eu tô ligado. Eu sempre reparo nos filmes, o gordinho é o boi de piranha dos filmes, cara. A gente vê a nossa classe, né, sendo massacrada nos filmes, tá certo. Pois é, e dessa vez a gordinha, ela ajudou todo mundo a fugir do colégio e, no fim das contas, ainda passou o telefone lá pro policial. Foi útil pra caramba, cara. Uhum. Esse filme quebrou todos os paradigmas do cinema. Mas é isso, cara. E, obviamente, que dentro desse tema existe todo um guarda-chuva de outros temas, né? Que é a questão do bullying, da pressão de se quando adolescente de um grupo, de uma maioria, pra tentar entrar nesse grupo, nessa maioria. Acontece em todo mundo, né? Eu acredito que nos Estados Unidos você tem isso mais tipificado, não sei dizer. No Brasil acontece também dentro das escolas. E eu realmente acredito que a escola tem que ter essa preocupação, sabe? De você olhar o professor, principalmente em sala de aula, ele tem que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, para ir corrigindo, entendeu? E como o professor não é um órgão repressor do Estado, e eu tento trabalhar dessa forma, mas você é um órgão de educar. Quando eu vejo o aluno que fez alguma coisa do tipo, eu tento também não ser o cara que vai chegar assim, ô moleque, tá ficando doido, pá, dá um chute, né? Não vou fazer isso. Mas eu sou o cara que fala assim, ó, irmão, calma aí, a gente não pode falar desse jeito. Mas tudo isso pra mim, Léo, é secundário, porque pra mim esse filme ele passa muito bem isso. O primeiro lugar onde se combate o bullying é dentro de casa, cara. É uma boa ligação entre a família e o filho, sabe? Porque eu digo isso sem medo de errar, cara. Um filho que tem base familiar, sabe? Tem alguém que ama em casa, tem alguém que torce por ele, tem alguém que corrige ele. Ele pode enfrentar os maiores vendavais do mundo, cara, mas ele tem um posto seguro. E você percebe que a maioria desses casos que acontece, primeiro, antes de ser na escola, antes de ser de qualquer coisa, do mundo, da sociedade, é primeiro um lar desestabilizado. Que aí vai virando uma bola de neve e acaba criando esses lobos aí. E isso pros dois lados, né? Tanto pra quem sofre quanto pra quem faz o ato, porque o cara que bulina, muitas vezes também, ele é o homem fraco que eu falei anteriormente, entendeu? Só que ele demonstra a fraqueza dele de outra forma. São os Hitlers da vida, entende? Que quando tem poder na mão faz o que é pior. É justamente esse cara, né? Mas, olha só, falando agora um pouquinho da história, Igor, tem uma frase, velho, que eu acho que foi a frase mais emblemática desse filme, porque ela joga contra essa ideia de você ir pro colégio, né? Porque o que mais motiva, né, dizem alguns estudos aí, eu não vou saber citar exatamente o estudo agora, mas o que mais motiva esse pessoal a fazer esse tipo de coisa é a infâmia, entendeu? Não a fama, mas o contrário dela, a infâmia, é você ser conhecido como um desgraçado. E a frase que ela fala pra ele no telefone, velho, destrói, bicho, destrói de um jeito. Ela chega pro cara e fala bem assim, é de mim que eles se lembrarão, sacou? Sim. Você vai ser uma nota na história que ninguém nem vai se lembrar, porque eu vou ser a heroína desse lugar aqui, velho. Cara, acabou. Destruiu. Velho, eu achei esse filme incrível, de verdade. E esse finalzinho, realmente, quando ela fala isso, é o momento onde ele se tocou que não tem mais jeito, que ele sai correndo, ele pega alguém ali, né, e leva um pouco da bomba junto com ele, certo? E olha que engraçado, porque normalmente, é que eu tava falando pra você, o Tristan, ele é um psicopata, porque em nenhum momento ele tava pensando em morrer no ataque, né? Ele queria só matar as pessoas e ele já tinha um plano reserva pra ele sair vivo. Uhum. É loucura. E voltando um pouquinho aí na produção desse filme, cara, só pra linkar as coisas, esse filme, ele foi produzido por um estúdio independente, mas os direitos de reprodução dele foram comprados pelo Daily Wire. Eu não sei se você conhece, mas é uma edição conservadora americana liderada por um judeu, é o Ben Shapiro. E eles compraram o direito de produção desse filme e eu me lembro é difícil lembrar os nomes agora, mas eu me lembro que teve um desses mass shootings nos Estados Unidos e na época eles tomaram uma atitude que eu achei muito boa, sabe? O Daily Wire. Eles falaram assim, olha, a partir de hoje nós não vamos
precisamos mais dar o nome nem qualquer característica dos assassinos, porque nós achamos que isso inspira outros, entende? Pela infâmia, por você colocar o teu nome na história, mesmo que seja de uma forma totalmente, sabe, horrível. E eles levaram isso até hoje, cara. Então, esse tipo de assassino, o nome deles não aparece, as características físicas não aparecem, eles só são lembrados como um nome genérico, entendeu? Como alguém que é totalmente esquecível. E, cara, isso leva a gente a matutar um pouquinho no papel da mídia nessas histórias, porque a mídia, cara, e inclusive as produções de Hollywood, colocam os assassinos com um olhar glamourizado, entendeu? Com um olhar mais romantizado. E esse filme, ele faz exatamente o oposto. Mostra eles como fracassados e malucos. Sim, obviamente que eu concordo em você procurar quais são as raízes desses problemas. Eu nunca estudei muito bem sobre... obviamente deve ter alguns estudos acadêmicos sobre essas questões, as raízes, que é bem típico, né, dos Estados Unidos acontecer isso. Agora, sobre essa questão de glamourização, eu concordo. E era a pergunta que eu ia fazer pra você, né, sobre aquela música, né, Pump Up Kicks, né, que é aquela música famosa, tu sabe qual que é? Que fizeram sobre Columbine? Pior que não. Não conheço, cara. Então, essa música, ela ficou muito famosa. E é a música referente ao ataque de Columbine, né? E, salvo engano, os outros 2 ataques que aconteceu, os 2 aqui no Brasil e mais um aí nos Estados Unidos, os caras estavam escutando qual música? Essa música, entendeu? Ah, olha aí. Exatamente por causa dessa ideia de você glamourizar muito o psicopata. Óbvio que houve a necessidade de você fazer um estudo, há necessidade de você falar um pouco sobre isso. Glamourizar é complicado, né? Fazer música pra essas situações. Essa é uma música que eu me sinto triste. E a música é boa, não é ruim. O toque da música. E quando você percebe que a música é boa, aí você fala, que merda, hein, cara? Uma música sobre morticínio. Pois é, cara. E eu acho que esse é um dos pontos altos do filme. Tem muitos. Outro tema recorrente dentro do filme que eu gosto muito, que é uma inclinação pessoal minha, mas eu gosto muito do underdog, sacou? Da zebra, do improvável. Sim, sim. Uma menina, né, assim, com uma constituição óssea menos densa do que a dos caras, conseguiu dar fim em todo mundo, velho. Cara, que sensação boa, né, velho? Mas é porque ela já treinava tiro já, né? Tinha a preparação. Eu também acredito nessa questão da pessoa ficar ligada, pessoa esperta, a pessoa safa. Uma das coisas que eu aprendi, isso eu aprendi com meu pai, é que quando acontece um problema, você ficar desesperado só piora. A maioria dos casos de incêndio, a maioria dos casos de vazamento de gás, as pessoas morrem porque ficam desesperadas. Você tem aquele caso fatídico que teve a boate que explodiu aqui no sul do Brasil, não vou lembrar direito não, que pegou fogo. Boate Kiss. Parte das pessoas que morreu não foi por causa do envenenamento, foram pisoteadas. Estouro de boiada, né? Exatamente. Nessas situações, a primeira coisa que você tem que fazer é se acalmar e pensar, cara. De 100 possibilidades, você tem 10% de sobreviver. Se agarra nos 10%, para e pensa. Tanto que você vai ver que, e eu acho que foi isso que ela fez, né? Tanto que ela parou, subiu, depois desceu, entendeu? E conseguiu sair lá no refeitório. Ou seja, ela teve essa sagacidade, vamos dizer assim. E vamos concordar que aquele início do filme foi muito bom, né? Aquilo dali foi John McClane puro, cara. Foi duro de matar na veia. A menina subindo no duto de ar, botando o rato pra correr. Bom demais, velho. Pois é, cara. Nesse lado tem que ter nojinho, nada, né? Tem que resolver a parada. Um outro tema que eu gostei muito também foi essa jornada do herói quebrado, né? Que ela começa lá cheia de problemas mentais, com a perda da mãe, com problemas de raiva, né? E ela, cara, ela usa essa experiência terrível pra sair dessas trevas, né, dessa caverna que ela tava, e tem até uma representação visual disso que eu acho que foi bem perspicaz e bem sutil, que é as roupas da mãe. Olha só, a primeira cena que a gente vê a mãe é na cozinha, e ela tá com aquele... que aparentemente ela morreu de câncer, né? Uhum. Então ela tá com aquele pano cobrindo a cabeça e com as roupas, assim, bem desgrenhadas, entendeu? Bem... o que você pode imaginar de uma fase terminal, de uma doença, alguma coisa assim, bem triste. E conforme o filme vai progredindo e ela vai conseguindo avançar, né, ali na história, a mãe dela vai ficando mais arrumada. Você reparou nisso? Reparei agora que você falou.
que ela tava com um paninho na cabeça, tava vestindo o vestido ali quando a Zoe conversava com o Kip, e no final ela tá com o cabelo solto, né? Eu acho que aquilo dali é uma representação da saúde mental dela, entende? Porque no meio do filme mesmo ela fala, qual a tua razão pra viver, né? Você tá se entregando, você tá se afastando de todo mundo. O pretenso namorado dela, né, o Lewis, ele até reclama, você vai me botar pra fora da tua vida também, entende? E esse é um estado de depressão profundo, né, cara? Que você se encontra num lugar escuro que não consegue sair. Eu achei isso incrível. É uma história de superação muito boa e essa lembrança visual, né, a progressão constante das roupas da mãe dela, tentando mostrar ali de uma forma bem sutil o progresso emocional dela, eu acho que foi muito bom. E também tem outra explicação minha, eu concordo com tudo que você falou, mas eu gosto de também ser heterodoxo. Eu acho que ela era dodói da cabeça de várias formas, viu? Eu vou explicar por quê. Porque eu realmente acredito que quando a gente se trata de psicopatia, eu falando do Tristan agora, você só consegue pegar esses caras com outro. Quando a gente fala sobre ciência forense, eu acredito que dentro dos órgãos de inteligência da polícia, seja em qualquer lugar do mundo, você tem muito psicopata ali, velho, sabe? Que é o cara que consegue entender a mente do outro que tá... E mesmo que não seja o cara inicialmente tenha essa habilidade, né? Habilidade não, vamos falar. Tenha essa questão de ler... Desvio de comportamento. Esse desvio de comportamento, mesmo que o cara não tenha, ele consegue fazer essa leitura, certo? Aí tem aquela famosa frase de Nietzsche, né? O problema de você olhar pro abismo é que às vezes o abismo olha de volta pra você. Uma verdade dessas perpetua pela história, né, cara? Exatamente. Aí, Igor, eu te trago, cara, pra cena final do filme, que eu tenho certeza que você curtiu. Gostei muito. Cara, aquilo foi muito inesperado pra mim, eu não esperava, entendeu? Eu achava que ia ser ali mesmo, que ia acabar e ia ficar daquele jeito mesmo. E tem aquele foreshadowing, né, que a primeira cena do filme, ela liga diretamente com a última cena do filme. E isso é muito gostoso, né? Dá uma sensação de completude quando isso acontece, não é verdade? Concordo, que você percebe que o cara, o que ele estava escrevendo no início fazia sentido ali no final. Ele entrega o serviço completo, né? E, cara, o que eu achei mais interessante é o que acontece depois que acaba o filme, com essa cena, e você para pra raciocinar em cima. Porque, olha só, eu já falei, hoje é spoiler total, eu sei que vocês vão querer ver esse filme aí, não importa os spoilers, gente, podem pegar pra ver porque é bom desse jeito. E quando você compara as duas cenas, né, no início que ela tá matando o cervo, né, que o pai dela fala, aqui você atirou, não acertou e tal, e agora a gente pode escolher em deixar a natureza seguir seu curso, e o bicho sofreu uma morte agonizante, e aí ela pega uma pedra e pum, mata o bicho. Simples desse jeito, né? Tipo, o cara fazendo todo um discurso profundo, filosófico e tal. Eu pensei, ela não tá nem prestando atenção, cara, mas na verdade tava assim. E aí você vê a última cena, né, que o cara tenta fugir mocado, né, ele mata um outro estudante explodido e se disfarça, né, desse outro estudante pra escapar ali no final, e ele vai pras árvores, cara. Ela vê, pega o rifle do pai, vai atrás do cara, dá um pipoco nele, né, no peito, e aí ela chega lá perto dele, entende? E ela fala o mesmo discurso do pai, né, cara? E só que a diferença é que ela pega a pedra e quando ela taca a pedra, ela erra. E o que isso significa? Que ela valoriza ele menos do que um bicho, velho. E também a ideia que ele vai sofrer em vida, porque a maioria desses caras, ele que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de ataque, eles morrem, né? Porque eles sabem que se o cara ficar vivo, é sofrimento, né? Mas no caso dela, ela deixa ele viver pra sofrer. Inicialmente, achei que ela tinha dado um tiro nele no peito pra ele morrer aos poucos sozinho, né? E eu gostei muito. Crueldades à parte, né? Vou lembrar que é uma história, mas o cara matou um bocado de criança, entendeu? Só que na verdade ela faz isso, aí vai lembrar que o tiro é alto e a polícia vai atrás, né? Então ele vai pra cadeia. Mas é tiro de rifle no meio do peito, tá? Só não queria te dar essa daí, mas não tem jeito não, velho. Ele vai se afogar no próprio sangue.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.